Boa noite, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje é o nosso culto de celebração ao Senhor Deus, culto de agradecimento, entendendo que Ele tem feito maravilhas no meio do seu povo, amém? Ele tem curado, Ele tem sarado, e eu clamo em nome de Jesus nessa noite, aquele que está enfermo, que o poder de Deus, que a mão de Deus esteja sobre a vida desse, sustentando, curando, sarando, preparando médicos, hospitais, para que possam estar curando a sua carne, curando a sua alma, o seu corpo, em nome de Jesus, que estejam todos sarados, em nome de Jesus. Por isso precisamos estar agradecendo a Deus, e hoje é um culto de celebração ao Senhor, celebrando a Deus pelas suas maravilhas, pelo seu cuidado, pelo seu zelo que Ele tem tido com o seu povo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Por isso, nessa noite, nós vamos meditar em Colossenses. Nós estamos vendo que esse livro, essa carta aos Colossenses que o apóstolo Paulo ele emite, é uma carta rica, uma carta cheia do poder de Deus, cheia do agir de Deus sobre a vida do povo, exortando o povo, orientando o povo a ter uma vida digna, uma vida de justiça, amém, irmãos? E isso nos alcança nesse dia para que nós também possamos estar recebendo esse conselho, essa orientação de Deus através do apóstolo Paulo, para que possa encher as nossas vidas de esperança, em nome de Jesus, amém, irmãos? Por isso nós vamos meditar em Colossenses 3, do versículo 12 ao versículo 17, onde diz assim a bendita palavra do Senhor: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de entranhas de misericórdias, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Aleluias! E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Aleluias! E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. Aleluias! A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Aleluias! Bendito é o nome do Senhor. Amém, amados irmãos? Palavra linda, palavra rica, amém? Rica de poder, rica de conselhos, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E nessa noite eu venho a me lembrar de uma história que diz mais ou menos assim. Isso foi numa igreja bem no interior. E nessa igreja foi um visitante, né, um irmão. Ele chegou lá para assistir, para ouvir, né, o culto, a palavra do Senhor, para cultuar a Deus. E quando ele chegou na igreja bem do interior, aí ele recebeu a palavra, né? Aí quando acabou a palavra, aí o pastor, né, viu que ele era um visitante, aí foi aí, o que você achou da palavra? Aí o visitante falou, olha, eu gostei muito da palavra, eu só achei que demorou muito. Aí o pastor, é verdade. Aí ele disse assim, olha, a verdade, os membros da minha igreja, eles têm sempre chegado a mim e têm trazido algumas situações, dizendo que o povo tem questionado eles, que eles não são capazes, que eles são muito fracos, que eles são muito dependentes de Deus, que eles precisavam ter vida independente. Dizem que a igreja é uma igreja muito pequenininha, é uma igreja insignificante, tem tantas outras igrejas que eles poderiam estar, né, e fazendo, desenvolvendo o trabalho de Cristo. Então por que perder tempo numa igreja tão pequena como aquela e ainda gastando tanto tempo dentro da igreja, né? Aí esse pastor, ele conversando isso
com esse membro, né? Então, aí ele justificou, porque na verdade ele levou 3 horas na mensagem. Aí ele disse assim para esse senhor: como é que eu posso fortalecer, como é que eu posso trazer à mente da membresia, da igreja, que eles são fortes, que eles são perseverantes, que não precisa olhar para o tamanho da igreja, ele precisa entender se na igreja há o poder de Deus, se aquilo que é falado alcança o seu coração, tem trazido mudança no seu coração, mudança na sua vida. Então, para que ele consiga fazer com que os membros da igreja ele internalizem isso demanda um tempo. Amém, irmãos? Então, a gente observa aquilo que o pastor ele falou para aquele visitante, não é verdade? E a gente percebe que, na verdade, o tempo dos cultos, às vezes, se eles são mais longos ou se eles são mais curtos, isso vai muito da percepção da pessoa, daquilo que a pessoa está recebendo na igreja, que tipo de alimento ela está recebendo dentro da igreja. Amém? Então, na verdade, também as pessoas estão buscando sempre aconselhamentos na igreja, porque elas entendem que a sua vida, muitas das vezes, não está nem agradando nem a ela mesma, quanto mais a Deus, não é verdade? Então, por isso que se procura um conselho de um pastor, e às vezes o pastor nas ministrações, às vezes ele estende um pouco mais, mas para quê? Para que a membresia possa internalizar todas as palavras e assim fazer uso e praticá-las. Amém? Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, então se vocês entenderam essa história, nós vamos agora no decorrer da palavra, nós vamos trazer um entendimento muito legal também, tá, irmãos? Então, em primeiro lugar, nós como servos do Senhor, nós precisamos entender que, antes de mais nada, nós fomos eleitos por Deus desde a constituição dos tempos, nós fomos eleitos por Deus, nós somos povos adquiridos por Deus, nós somos para Deus a nação santa, a nação que representa o Senhor Deus aqui nessa terra, nós somos pequenos cristos representando Deus aqui nessa terra. Amém, irmãos? Então é preciso que dentro de nós estejamos cheios de misericórdia, dor no coração pelo próximo, nos colocando no lugar do próximo, internalizando, tentando ajudar na medida da nossa capacidade que nós tenhamos em ajudar o nosso próximo. Amém, irmão? Nos enchemos de benignidade, sermos pessoas boas, pessoas humildes, porque tem muita gente que quando ela ajuda, quando ela contribui com o outro, às vezes ela se sente tão orgulhosa que a soberba alcança ela, porque ela acha que ela está fazendo aquilo porque ela é melhor do que A, melhor do que B. Amém? Então precisamos entender que existem coisas que às vezes chega ao nosso coração tentando nos vangloriar de algumas coisas, mas nós precisamos entender que tudo que nós estamos fazendo em bem do próximo porque provém de Deus. Então nós somos chamados a ser pessoas mansas, a ser pessoas que tenham um ânimo longo, amém? Que não é por qualquer coisa que nós nos aborreçamos, que nós nos entristeçamos, não é verdade? É preciso que a gente tenha um ânimo bem longo e de modo que essas coisas não alcancem aos nossos corações, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E isso cabe para nós no relacionamento com o nosso próximo, suportar um pouco mais, resistir um pouco mais, amém? Como? Através de uma palavra branda, através de uma palavra de amor, amém? Uma palavra de refrigério, porque às vezes as pessoas elas surgem nos agredindo, nos ofendendo, não é verdade, irmãos? E aí a primeira coisa que nós queremos fazer o que é distanciar dessas pessoas, mas precisamos suportar um pouco mais uns aos outros, precisamos perdoar uns aos outros, entendendo que Cristo nos perdoou primeiro, né, irmãos? Quando nós olhamos para os tipos de erro que nós tínhamos no passado, hoje, conhecendo um pouco mais da vontade de Deus, do Evangelho do Senhor Jesus, permitindo que o Evangelho venha nos transformar através da nossa mente, a gente consegue olhar para trás e às vezes nós observamos quão errado nós andávamos, não é verdade? E o Senhor Jesus nos perdoou. Então por isso que nós somos chamados também, irmãos, mesmo para aquele que tem nos ofendido, para aquele que tem nos agredido, nós precisamos perdoar assim como Cristo nos perdoou. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Pede para que nós sejamos revestidos do amor.
revestir do amor é você atentar para o amor de Cristo. Eu sei que muitos acham que é uma utopia viver nesses tempos de hoje, né? Como? Passando para o próximo, o amor que Cristo passou por nós. Mas nós precisamos entender que a nossa referência como homens cristãos é Cristo Jesus. Aquele que deixou a sua glória, viveu no meio de nós, foi humilhado, foi escarnecido, foi levado à cruz. Um homem justo, um homem perfeito. É verdade. Pagou um alto preço. Mas por quê? Pelo amor. Pelo amor, meus irmãos. Então a palavra é amor. Precisamos entender que o amor, ele é o vínculo da perfeição. É o vínculo, é o alicerce da perfeição, é o sustento da perfeição. Amém, irmãos? Então por isso precisamos estar firmados, em primeiro lugar, no amor, mas entendendo que a referência é quem do amor? É Cristo, é Deus, quando Ele entregou o seu único Filho por mim e por você, ainda pecador. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos chamados para dominar, meu irmão, dominar o nosso coração, os nossos sentimentos. Nós somos chamados, nós somos instruídos pela palavra de Deus. É claro que eu digo nós somos chamados, quando eu digo nós, é porque somos nós e o Espírito Santo de Deus que habita em nós, aquele que nos fortalece através da palavra, aquele que nos capacita através da palavra. Então precisamos, com o tempo, com a vida, com o dia a dia, no receber a palavra de Deus, em possibilitar que a palavra de Deus transforme a nossa mente. E quando nós começamos a permitir, eu digo, na vida do homem, quando você recebe Cristo Jesus, olha, meu irmão, você está apto a ser um homem totalmente transformado. Aquele que rouba não rouba mais, aquele que mata não mata mais, aquele que adultera não adultera mais, aquele que, meu irmão, aquele que mente não mente mais, porque a palavra de Deus, quando eu e você permitimos que ela gere transformação na nossa mente, você vai ver o poder de Deus através da sua palavra. Mas isso é quando? Quando nós permitimos. O Senhor Jesus não é do tipo que entra empurrando, quebrando, como Satanás faz na vida de muitos, não. O Senhor Jesus, ele entra, ele fala como? Através do Evangelho, através da sua palavra. Se você abrir os seus olhos, abrir a sua mente e recebê-lo, aí sim ele vai fazer toda a diferença em sua vida, assim como fez na minha, assim como tem feito na vida de muitos irmãos, em nome de Jesus, amém? Para isso a gente observa que tem muitos que ainda passam, poxa, quem é aquele fulano ali? Pô, mas aquele cara não era assim assado, um cara perverso, um cara que tinha uma vida totalmente errada? Tinha, antes de Cristo. Depois que verdadeiramente nós recebemos Cristo e permitimos que Ele faça a mudança em nossas vidas, nós seremos pessoas transformadas e edificadas em nome de Jesus. Amém, amados irmãos? Agora, o versículo 16, ele vai nos trazer algo muito que vai de encontro àquela meditação da história que eu trouxe para os irmãos. Diz assim, olha, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Então, é necessário que a palavra de Deus, que eu permita que a palavra de Deus, ela habite em meu ser de forma estupenda, de forma grandiosa. Para quê? Para que possa me trazer entendimento e discernimento. Amém, irmãos? E diz assim, ó, e em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Foi aquilo que aquele pastor, na história eu comentei, né? Que às vezes a ministração dele é de 3 horas, 2 horas e meia, 2 horas de mensagem. Por quê? Porque os membros da sua igreja chegavam para ele e colocavam tudo aquilo que acontecia durante a semana, o que as pessoas falavam deles, o que as pessoas falavam da igreja que eles congregavam. Amém? E como é que você vai fortalecer as pessoas que chegam para você com grandes dificuldades? Admoestando na palavra do Senhor. Mas para que eu possa admoestar, para que eu possa ensinar as pessoas, é necessário, em primeiro lugar, que eu esteja cheio da palavra de Deus, que a palavra de Deus ela superabunde em meu ser, para que aí sim, tudo que sair através dos meus lábios, saia a palavra de Deus, que é aquela que tem poder para transformar,
para fortalecer e para edificar vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Tem muitos que chegam com dificuldade, querendo se separar, querendo ter um outro tipo de vida. E nós, como igreja do Senhor, que nós entendemos qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus, Ele fala com relação ao casamento, com relação ao relacionamento, que o casamento é a menina dos olhos, a família é a menina dos olhos de Deus. Então nós não podemos permitir que essas coisas elas se definem sem que a verdade de Deus seja trazida para um relacionamento. Não é verdade? Porque só através da exortação, quando você permite que ela entre no seu coração, aí sim ela faz o efeito verdadeiro, real, que conforme está na palavra de Deus e na vontade de Deus, que é o que? É trazer transformação e mudança. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então por isso que é necessário a exortação, o ensino, amém? E trazer as pessoas para um aconselhamento. Mas em todas essas coisas tem que ser dita a palavra de Deus. Nada vinda do homem, porque se permitir que saia da minha boca as coisas que venham da minha humanidade, da minha carne, aí as coisas não vão funcionar, não vão, em nome de Jesus. Mas quando você fala apenas da palavra de Deus, da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, aí tudo entra no eixo, tudo se transforma em nome de Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E nós somos ainda ensinados e somos admoestados a quê? A viver contando salmos, meditando nos salmos, cantando hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça e com todo o nosso coração. Por quê, irmãos? Às vezes você está numa situação deprimente, vamos dizer. E se você começa a ouvir músicas seculares, meu irmão, isso vai deixar você muito mais fragilizado, muito mais sucinto a uma queda, a um tombo, a um deslize. Amém, irmão? Mas quando você ouve cânticos espirituais, cânticos de adoração ao Senhor, isso entra no seu coração, isso edifica a sua vida, isso traz alegria no seu semblante. Amém, irmãos? E gera transformação na sua alma e no seu ser. Amém, irmão? Então precisamos começar a desenvolver hábitos de ouvir cânticos espirituais. Nós temos o hino cantor cristão, nós temos a harpa cristã, não é verdade? E nós temos louvores que são ministrados aí e são palavras que edificam a nossa vida. Sérgio Lopes, então eu gosto muito de Sérgio Lopes, porque os louvores do Sérgio Lopes, eles nos colocam pertinho do Senhor, mais do que nós já estamos, é claro, não é verdade? Mas toca a nossa alma, a gente sente alegria, não é verdade? Aleluia! Fico me lembrando de algumas músicas, me dá vontade de cantar, mas eu não vou cantar não, tá, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E por fim, quanto fizerdes por palavras ou por obras, palavras de Deus e obras concernentes ao reino de Deus, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar nessa noite? Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Deus, por este dia, Deus, que o Senhor nos entregou, por esta noite, ó Deus, que já se adentrou, ó Deus, que daí a pouco já está se findando e já vindo um novo dia, ó Deus. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos encha, Deus, nos encha mais e mais com a Tua Palavra, Deus. Dê em nós, ó Deus, o desejo de estarmos orando mais, buscando a Tua face, meditando na Tua Palavra, ouvindo a Tua Palavra, Deus, para que nós possamos, ó Deus, nos dias maus, aconselhar aqueles que estão carentes, aqueles que estão necessitados de uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, Deus, porque a Tua Palavra, Deus, ela entra em nossos corações, ó Deus, e ela faz o efeito, ó Deus, ao qual está proposto em teu coração, ó Deus, que é ter uma vida e vida em abundância aqui nesta terra, Deus. Por isso, ó Deus, eu te oro, ó Deus, pelos meus irmãos, ó Deus, esteja abençoando a vida dos meus irmãos, ó Deus, aqueles, ó Deus, que estão enfermos, ó Deus, que o Senhor entre com o teu bálsamo, ó Deus, com o teu azeite, com a tua cura, ó Deus, sobre a vida dos meus irmãos, sarando, ó Deus, retirando toda a enfermidade que já caiu por
terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todas as enfermidades já caíram por terra, em nome de Jesus, ó Deus. Abençoa os teus filhos, ó Deus. Não permite que falte o pão de cada dia, ó Deus. Sustenta, ó Deus, a casa dos teus filhos, ó Deus, a sua herança, ó Deus, a sua descendência, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, abençoa, ó Deus, que nenhum da sua descendência se perca, Deus, e aqueles que ainda não te conhecem, ainda nesse tempo, ó Deus, ainda possam te conhecer, ó Deus, e ter comunhão contigo e viver esta vida em abundância que nós somos chamados a viver através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Um beijo no seu coração. Aleluias.